Boa noite, meninos! Boa noite, meninas! Boa noite para todas as pessoas que estão aí assistindo essa live, seja ao vivo, seja gravada, né? Vamos esperar aí o pessoal começar a entrar para a gente poder começar a falar de uma coisa muito importante aí, né? Que é sobre como que a gente vai fazer, né, gente? Chegou o momento do Enem, está lá você, redação, e tem que sair uma produção dali. Como é que faz? Né? Quais são as estratégias que a gente pode fazer para a gente tentar aí resolver esses problemas, porque a gente sabe que na hora do nervosismo, na hora do aperto, a gente esquece até o nome, não é assim? Como que faz com isso, gente? Como que resolve isso? Né? Então hoje eu quero falar com vocês de algumas estratégias para a gente resolver essa questão, tá? Resolver esses medos, resolver essas inseguranças, que é normal, tá? Todo mundo sente isso quando vai fazer prova, né? Até quem já fez prova várias vezes, quem tem experiência de prova, né? Ainda mais quando você tem uma sociedade inteira que coloca na sua cabeça que é a chance da sua vida, né? E que se você não passar, é o fim do mundo. E não é assim que as coisas funcionam, a gente sabe disso, né? Mas a gente pode aí se organizar, treinar, para a gente poder driblar esses brancos, para a gente não ficar surpreso com o tema da redação. Então, o que a gente vai começar a fazer, gente, né? Para quem tá chegando aí, muito boa noite. A gente vai começar a se encontrar toda segunda-feira, tá? Então já marca aí na sua agenda. Toda segunda-feira, 9h09, tem live nesse Instagram para ajudar vocês com a redação. E a gente começou a semana passada, na quinta-feira, falando de estratégia de estudo. Se você não viu, a live tá salva. Dá uma olhadinha lá depois para ensinar vocês como organizar aí para os seus estudos, né? Se você é mais de humanas, se você é mais de exatas, né? E eu já convido você a sempre responder os quizzes que tem aqui no Instagram, né? Eu faço esses quizzes com muito carinho, pensando em como que eu posso ensinar para vocês ali em 5, 6 stories, regrinhas de português, ajudar vocês com questões da redação. Então os stories são pensados também para ser uma forma de vocês estarem treinando, né? Tá passando aqui no Instagram, nossa lá, a Pri postou um story, deixa eu lá ver, né, qual que é o assunto, já faz lá, responde rapidinho, para já poder treinar um conteúdo, tá? Então toda semana tem story de português, tem story de redação, que são pensados aí para que vocês escrevam aí melhor. Eu faço esses stories há uns 2 anos já que eu faço, o pessoal gosta bastante, então aproveite aí no seu momento de lazer no Instagram para poder responder. A Vitória falou, sortudo são seus alunos. Você é minha aluna agora, Vitória, você está aqui. Vou fazer pão de mel, ó que delícia, o João vai fazer pão de mel assistindo a live. Manda receita para nós, João, no inbox lá. Então, gente, olha só, é muito importante a gente começar a se organizar nesse sentido. Então, qual que é o maior erro das pessoas, né? As pessoas começam a estudar achando que elas têm que começar a estudar pelo tema. Eu preciso ter repertório, eu preciso fazer um monte de texto. Não! Primeiro a gente tem que entender como que a gente se organiza para escrever. Não tem como eu já querer resolver um assunto lá na frente, sendo que eu não resolvi o primeiro assunto, né? Então, tá bom, combinado então, ó, esperando a escola começar para voltar aqui para contar como é que a nota foi. Combinado, vou ficar curiosa. Então, gente, eu tava falando isso com os meus alunos hoje. O que a maioria dos estudantes faz na hora que pega a redação? Pega a redação e fala assim, o que eu vou escrever? Primeiro erro, já começou errado. Não é o primeiro pensamento que você tem que ter. O primeiro pensamento que você tem que ter é qual o meu posicionamento a respeito deste assunto. Depois que você vai pensando o que você vai escrever. Então, veja, a gente já começa fazendo errado, né? Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Nós vamos chegar lá. Só um minutinho, fica comigo aqui que nós vamos chegar lá. Então, a gente precisa primeiro se posicionar. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Mas antes, sim, nós vamos ter aqui, eu tô com uma turma, João, aberta, foi aberta no começo do ano, e a gente vai abrir uma outra turma em meados do mês de maio, tá? Uma outra turma de redação aí, e o nosso curso aí é bem completinho, quando estiver chegando mais próximo eu vou dar todas as explicações, tá? Por enquanto a gente vai ter lives aqui toda segunda-feira até esse momento chegar, né? E vocês estão todos meus convidados especiais para essas lives. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, a gente precisa se organizar com relação ao texto. Aí vocês não podem estar pensando assim, nossa Priscila, mas eu vou perder meu tempo fazendo isso. Gente, não vai, sabe por quê? Sempre que a gente se organiza,
Demora um pouquinho, mas depois isso vai ficar automático, sabe? Esses dias eu postei aí, não sei se vocês viram, as coisas ficam automáticas. Quando eu fui começar a dirigir, eu tinha que pensar, eu tenho que tirar a chave, eu tenho que pôr aqui no ponto morto, eu tenho que pisar aqui. Hoje eu entro no carro e já faço isso, sem pensar. Por quê? Porque eu já fiz tantas vezes que tá automático. É igual andar, vocês não pensam pra andar, vocês saem caminhando, não é assim? Agora pega um bebê que começou a andar há pouco tempo, fica cambaleando, não é assim? Até conseguir firmar. Então é a mesma coisa. Por isso a gente precisa treinar, tá? Por isso a gente precisa treinar muito. E aí, né, não adianta a gente querer treinar algo lá na frente se a gente tá errando aqui atrás, né? Então a gente precisa construir essa primeira organização, por isso essas lives iniciais, né? Pra gente ter certeza de que isso tá certo e a gente poder passar pra frente, né? Às vezes a pessoa pergunta pra mim, Priscila, como é que eu faço uma proposta de intervenção lá na competência 5? Mas a pessoa não sabe problematizar. Aí eu falo, gente, mas não tá na hora de pensar em proposta. Vamos resolver esse problema primeiro? Né? Então a gente precisa pensar nisso, tá, gente? E quando eu falo isso, eu falo de experiência de quem já corrigiu durante 10 anos os textos do Enem. De experiência de quem já leu mais de 20 mil redações. Então eu sei que eu estou falando para vocês. Não adianta a gente querer andar lá na frente se a gente está com um problema aqui atrás. Tá? Eu trabalhei durante muito tempo em curso de inglês, porque a minha primeira formação é professora de inglês. Às vezes eu pegava alunos lá no avançado que tinham problemas de pronúncia de palavras básicas. Eu falava, gente, como é que esse aluno chegou aqui e nenhum professor falou com ele, oi, tem que resolver aqui, ó, essa pronúncia dessa palavra, essa questão gramatical aqui que você está errando. Então é mais ou menos isso. Então vamos trabalhar aqui esse comecinho, porque daqui umas 4 lives, na hora que o pau estiver quebrando aqui, ó, vocês já estão entendendo tudo, tá? Então não pense que você está perdendo tempo, você está ganhando tempo para depois o seu texto ir tranquilo, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender, gente, o que é que eu vou fazer então? Olhei para o meu tema. Sim, fui corretora durante 10 anos do Enem. Olhei para o meu tema. Eu não vou pensar, vocês vão prometer para mim aqui, ó. Vocês não vão pensar o que vocês vão escrever, não. Vocês vão pensar o que você acha daquilo, qual que é o seu posicionamento. Por que a gente tem que pensar no nosso posicionamento? Porque o texto não é argumentativo. Se o texto é argumentativo, ele precisa de posicionamento, gente, sem medo de ser feliz. Tá? Eu falo muito isso aqui, quem me segue sabe disso. A gente fica a vida inteira lá na escola escutando do professor que a gente não pode se posicionar, que a gente tem que concordar com o professor, não é assim? O aluno que pergunta demais é o aluno chato, não é assim? Que o pessoal pensa. Aqui, aí o Enem vem e te pede para você se posicionar. Aí você fica tudo perdido, não é assim? E aí? Mas é isso, você vai ter de se posicionar, tá? E aí, gente, né? Eu queria falar uma coisa para vocês importante, né? Muito importante. O corretor, eu falo isso para meus alunos, né? Já fui corretora, etc. O corretor é pago para corrigir. O corretor não é pago para despontuar você porque você pensa diferente dele. Ou te dar mais pontos porque você pensa igual a ele, tá? Isso não é tarefa de um corretor. Tarefa do corretor é, olhei para a redação aí do Léo, que acabou de entrar. O Léo escreve bem, tem um português bacana, defende ponto de vista certinho. Pronto. Tá lá a pontuação do Léo. Ah, mas e se você não concordar com o Léo? Isso é problema meu, tá? Eu tenho de pontuar pela defesa de ponto de vista, pela organização de argumentação, né? E a mesma coisa, aí a Lívia escreveu, e eu acho que a Lívia escreveu faz todo sentido na minha vida, mas eu vou pontuar ela pela argumentação, não pelo fato dela pensar igual a mim, tá? E aí, ó, minha professora falava que não pode ter opinião. Tem de ter opinião. Se você não tiver opinião, você não pontua. Tá? O que é um texto dissertativo e argumentativo? É um texto onde você fala o que você pensa, né? É claro que eu não vou aí de forma... pode ter esse pensamento, a Vitória falou assim, mas pode ter corretor que pode ter esse pensamento. Sim, Vitória, são seres humanos. Mas uma coisa eu te garanto, a correção é corrigida pelo menos por 2 corretores. Então vamos supor que, sei lá, o corretor A te pontuou muito porque você pensa igual a ele e o corretor B foi justo. Vai dar uma diferença de nota. Aí essa redação vai para um terceiro corretor que vai ler e vai ver. Pode acontecer de dar problema? Pode, mas a chance é muito pequena, porque é no mínimo 2 pessoas corrigindo e essas pessoas não se conhecem, tá? E olha como é que é difícil, Vitória. Tem corretor no Brasil inteiro. Como é que você vai saber o que eles pensam, né? Veja, fica difícil, né? Você tem que ficar adivinhando o que passa na cabeça de corretor. Então, gente, sintam-se livres, né?
Sim, a gente vai falar com base em argumentação, em fonte, etc. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje, ó. Só que você pode usar, às vezes, um mesmo dado para um posicionamento ou para outro posicionamento, não é verdade? No máximo 4, tá, Vitória? Mas geralmente são 2. Então, o que acontece? Vamos pensar... Não, no dissertativo e argumentativo não pode, mas eu posso colocar aqui. Observa-se na realidade brasileira, né? É sabido que grande parte dos brasileiros encontra-se desmotivado devido à questão do coronavírus. Tem outras formas de colocar sem ser na primeira pessoa, né? Mas, de certa forma, né, Giovana, você está se posicionando, né? Mas é só não colocar eu, né? Incorporar esse eu aí não pode. Ô, gente... Pergunta boa da Giovana, olha só. Eu não posso colocar eu acredito e eu acho no dissertativo, mas eu posso colocar aqui vive-se, né? Ou então a sociedade brasileira enfrenta problemas graves no que se refere à questão da gestão da pandemia do coronavírus. Dados demonstram que a dificuldade de vacinar a população tem afetado os setores econômicos, principalmente os setores de mão de obra. Veja, isso é o que eu penso, né? E eu não disse eu, Priscila, acho, veja, mas é só uma forma de organizar diferente. Gente, depois dessa live, eu vou deixar pra vocês o link pra vocês entrarem lá no meu Telegram, tá? Lá no meu Telegram tem mais de 20 textos que eu escrevi, tem áudios onde eu explico essas questões todas, tem bastante material rico lá. Então, quem quiser depois estudar mais um pouquinho de redação, tem lá, tá? O nós pode, tá? O nós, como se diz... genérico, né? Não nós, eu e você, né? Agora o agente não é considerado aí, tá? Então não pode. Meninos, então vamos lá. Vamos falar aqui de algumas coisas. Tem um ex-aluno meu que entrou aqui, o Felipe. Boa noite, querido. Vamos falar então de estratégias para a gente driblar esses brancos, né? Então, olha só, a primeira coisa que você vai se organizar agora. Você vai chegar, né, para a redação. Você vai chegar para a redação e você vai fazer o quê? Você vai pensar o que você acha daquele assunto, qual que é o seu posicionamento, e você vai se posicionar, porque dissertativo é para se posicionar, tá bem? Depois que você fizer isso, né, você vai ler, gente, você vai ler tudo que você tem de informação. Eu estava comentando com os meus alunos, eles fizeram um simulado que eu achei muito bacana, que era a falta de internet no cenário educacional, causas e consequências, era isso? Pensar. Não, minto, esse era pessoas sem documento. Pessoas sem documento no Brasil. Causas e consequências. Veja, o tema já me pede para trazer uma causa. Por que será que tem tanta gente sem documento no Brasil? Veja, o tema quer que eu fale sobre isso. E ele quer uma consequência. O que acontece se você não tiver documento no Brasil? Né? Então, o próprio tema já te leva. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é o seguinte. A partir de agora, quando você entrar na sua redação, se for fazer a sua redação, você vai ler todas as palavrinhas deste texto motivador. Elas precisam, as palavras-chave precisam compor o seu texto. Elas precisam estar no seu texto. O que eu quero dizer com isso? Dei um exemplo para vocês. Pessoas sem documento no Brasil. Causa e consequência. Eu tenho de falar o que causa. Por que motivo as pessoas não têm documento nesse país? E qual que é a consequência, né? Então isso é muito importante, tá? Ter bom desenvolvimento nessas partes. Então, Vitória, tem vários tipos de desenvolvimento. A gente ainda vai falar sobre isso, mas lá nos meus IGTV, eu sempre confundo, tem um vídeo sobre tipos de desenvolvimento. Dá uma olhadinha lá, são 4 tipos que dá pra você usar. Então, gente, a primeira coisa que eu vou fazer, as informações. Alisson tá aí, boa noite, querido. Li as informações. Eu preciso te falar de causas e consequências de gente sem documento. Quais são os elementos principais? Bom, é um problema social, não é? A pessoa não ter documento? Sim, eu posso falar que é uma questão social. Quais são as subdivisões, né, sobre essa questão? Eu tenho alguma informação para trazer? Vocês todos estão ansiosos aí para a gente falar de argumentação. Eu vou falar lá, eu vou chegar, tá? Deixa eu só caminhar, mas eu prometo que eu não saio daqui sem falar isso não, tá? Então, já entendi do que eu tenho que falar, causas e consequências das pessoas sem documento nesse país, né? O que pode ser uma causa? O que eu entendo que é uma causa? Bom, vamos pensar olha o repertório aqui. O que eu tenho de documento? Bom, eu tenho identidade, eu tenho CPF, eu tenho certidão de casamento, eu tenho título de eleitor, eu tenho carteira de trabalho,
Veja só, já falei para vocês 5 documentos diferentes. Então, veja, será que essa burocracia facilita tirar documento ou dificulta? Parece que é difícil, né? Porque veja o tanto de documento que eu preciso, né? Então já dificulta um pouco, né? O que acontece com uma pessoa que não tem documento? O ano passado eu vi numa reportagem, não sei se vocês viram, né, que muitas pessoas deixaram de receber o auxílio emergencial porque não tinham documento. Essas pessoas não existem para a sociedade brasileira. Então isso é muito triste. É um cidadão que não é contado como cidadão brasileiro, veja. Então é uma consequência, né? Olha só, silenciamento desse problema, exatamente. Então essas pessoas ficaram de fora, mesmo sendo pessoas que precisavam. Será que uma pessoa que mora na rua consegue ter todos os documentos, gente? É claro que não, né? Então veja, então essa questão aí também conta como informação relevante, como repertório. Vocês têm documentos aí, né? Vocês sabem aí, né, a quantidade de papel. Os meninos ainda têm o certificado de reservista, que daqui a uns anos vai ter que andar com eles para cima e para baixo, né, para provar aí a questão do serviço militar. Então são muitos documentos, né? Então eu já entendi o que é para fazer. Ótimo. Depois que eu entendi, gente, tem uma coisa que é muito bacana da gente fazer, que é ou um esquema ou um mapa mental. Eu vou ensinar vocês hoje um mapa mental, mas quem quiser aprender o esquema, eu fiz um áudio sobre esquema ontem, tá lá no meu Telegram. Na hora que eu terminar a live aqui, eu vou colocar o link do Telegram para vocês poderem entrar e poder ver todo o material que eu tenho lá no Telegram. Tem inclusive aulas do meu curso pago lá disponíveis para vocês, tá bem? Então o que a gente tem que fazer agora? Eu tenho que tentar de alguma forma, olha só, isso é uma estratégia muito boa, tá? Tirar as informações que eu tenho da cabeça e botar no papel. Eu posso fazer um mapa da minha mente, é o nome do negócio, mapa mental. Como que eu vou fazer um mapa mental, gente? Primeira pergunta que eu faço pra vocês, né? Já dei aula de inglês e isso me estressa muito. A pessoa fala assim, você vai pensar, na hora que você tiver aí muito bom no inglês, você vai pensar em inglês. Mentira! Eu não penso nem em português, gente. A gente não pensa em língua nenhuma. Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar, né? Quando você pensa na sua mãe, ou no seu pai, ou em alguém que você gosta muito, você não pensa, eu amo a minha mãe. Você sente que você ama a sua mãe. Quando você lembra de um momento muito feliz na sua vida, ou muito triste, pode ser que te dá aquele aperto no peito e você chora. Você não pensa assim, nossa, foi triste, nossa, foi feliz. Não. A gente é ser químico, biológico. Então você não pensa em português, você não pensa em inglês, você não pensa em língua nenhuma. Você expressa em português, expressa em inglês, expressa em qualquer língua. É assim que funciona. Mas falar que você pensa em português, isso é ridículo. Quando você está pensando aí no que você vai falar para sua mãe, por exemplo, para ela deixar você ir numa festa, aí você está pensando em português. Bom, eu vou falar para minha mãe que a minha amiga, a Ana, vai estar lá e que a mãe da Ana vai buscar. Aí você está pensando, porque você está fazendo uma estratégia. Mas, na hora que você pensa, por exemplo, no quão bom vai estar a festa, o que você faz? Você fica feliz, eufórico, né? Esse daqui é frio no estômago, né? Ai, que saudade, né, gente, da aglomeração. Tá difícil, né? Então é isso. Veja, você não tá pensando em português, em língua nenhuma, gente. Você tá sentindo. É por isso que é difícil escrever. É porque não é natural. Natural é sentir. Escrever é difícil porque você tem que traduzir o que você sente. E isso é difícil. Em qualquer idioma. Não é em português não, tá? Em qualquer língua. Então, a gente fica aí, quando a gente pensa, é assim que funciona, né? Ah, Vitória, obrigada. É assim que funciona. A gente não pensa em língua nenhuma, a gente sente. E a gente precisa transportar isso daí pro papel. É isso que é o mapa mental. O mapa mental é você trazer isso pro papel. Tanto é, gente, que a gente não tem domínio disso, eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Sabe quando tá lá num lugar que você não pode rir, você começa a rir, não consegue parar? Né? Então, essa questão aí é o porquê? Porque a gente tá sentindo, né? Às vezes você lembrou de algo engraçado, não pode rir ali, você sabe que não pode, mas na hora que você vê, você riu. Por quê? Porque você não consegue controlar. Né? Não quer chorar e chora, não é assim? Então é assim mesmo. Então o mapa mental é isso, eu vou pensar, eu vou ter que pensar no tema e eu vou organizar ramos, linhas que vão me ligar a esse tema. Então, gente, por que eu falei que a gente precisa se posicionar? O ano passado, quando eu estava fazendo live, eu brinquei com os meninos que tudo que acontece na vida da gente, a gente tem uma emoção para isso, né? Positiva ou negativa.
É assim que funciona. E eu brinquei com os meninos que quando a gente, não sei vocês, mas quando alguém me faz muita raiva, eu tô muito nervosa, né? Na hora você não lembra o que você quer falar, não é? Mas depois vem vindo um tanto de coisa na sua cabeça. Nossa, eu podia ter falado isso, eu tinha que ter falado aquilo, eu tinha que ter falado não sei o que, não é assim? O que é isso? É porque na hora que você ficou com raiva, sumiu. Depois a sua cabeça começou a achar essas informações. Eu podia ter falado daquele dia e daquele assunto, não é assim? Então é assim que funciona. Então quando eu penso no tema, eu preciso, presta atenção, gente, eu preciso evocar alguma emoção dentro de mim para eu conseguir escrever. Porque senão vai ficar neutro. E neutro é só sabão. Aqui no texto não tem neutralidade. Tá? O campo do texto aqui não é campo de neutralidade, é campo de argumentação. E para eu argumentar, eu preciso ter paixão. Não é no sentido de estar apaixonado por alguém, é no sentido de estar movido por algo. O que te move? O que te indigna? O que te incomoda? É assim que você vai conseguir convocar a informação para o seu texto. Tá? Então, neste momento, o que me incomoda aqui na minha cidade? Estamos de lockdown de 8 da noite às 5 da manhã, comerciantes não podem trabalhar, as pessoas estão perdendo emprego, estão passando necessidade e tem gente fazendo festa clandestina. Então, o que me incomoda neste momento é esse povo sem noção, fazendo festa clandestina e atrapalhando quem precisa trabalhar. Então, isso é uma coisa que me incomoda. Então, se eu fosse escrever sobre este assunto, provavelmente eu iria falar que é um absurdo a gente ter chegado nesse ponto da minha cidade, porque a gente tem pessoas que só pensam no próprio umbigo, não estão preocupados que pais de família precisam trabalhar, que lojas estão fechando, etc. Veja, então eu convoquei aqui uma indignação, vamos falar assim? Então é isso que vocês têm que conseguir fazer a respeito do tema que vocês vão escrever. Então quando eu penso, né, Priscila, mas é difícil fazer isso. Não é, gente, você se conhece melhor do que ninguém. Eu brinco que quem conhece a gente melhor que a gente é só a mãe, né? Eu ligo pra minha mãe, ela fala assim, o que foi? Eu falo, nada, eu tô ótima. Ela fala, mentira, você tá cansada. Mentira, você tá triste. Mentira, você já chorou hoje. Minha mãe sabe pela minha voz. Então, mãe é assim, né? Mas a gente se conhece também, né? Então, você vai ter que ver. Isso te incomoda? Te indigna? Você acha que está certo? Você concorda? Você discorda? Tem de mexer com você. A partir do momento que mexer com você, você consegue escrever, gente. Senão você não consegue. Senão você vai fazer isso para quê? Para cumprir tabela. E para cumprir tabela, não resolve. Para cumprir tabela, o texto vai ficar meia boca. E aqui a gente quer o melhor texto que você possa escrever. Não é assim? Então, olha só, vamos pensar nesse tema aí que eu comecei falando dele, né? O pessoal já está até escrevendo coisas aí, depois a gente volta para ler. Situação das pessoas, causa e consequência da falta de documentos, né? Então, por exemplo, é um absurdo que a gente tenha tanta burocracia nesse país e que devido a essa burocracia, pessoas não possam ter o mínimo para sobreviver, que é R$600 por mês, né? No meio desse caos, esse fim do mundo que é essa pandemia. Então, eu fico aborrecida, para ser bem branda, eu fico incomodada com o fato de a gente ter mais ou menos 3 milhões de pessoas neste país sem documento. É mais do que 1% da população desse país que não tem documento. 1% de brasileiros não existe. Isso para mim é um absurdo, isso é revoltante. Porque existir, gente, é o mínimo do direito que a gente tem nesse mundo, é da gente existir, né? E essas pessoas não têm direito de existir. Então veja, então eu preciso pensar o que é essa questão. Qual que é o meu posicionamento, né? E aí, para falar de repertório, o pessoal tá ansioso, né? Vamos falar aqui. Ao longo da minha formação, enquanto ser humano, quais contatos significativos com este tema eu tive? Você vai anotar tudo, sem censura, sem critério, né? Então, eu colocaria, por exemplo, dependendo da redação, Vitória, nós vamos chegar lá. Mas o que a gente poderia convocar? Vamos supor, nós estamos falando de pessoas sem documento, né? Tinha nos motivadores, mas vamos lá. Eu posso convocar, olha só, filmes, livros, sociólogos, novela, série, música, a minha observação enquanto sujeito neste mundo, tá? O que eu já vi, por exemplo, na minha cidade a gente tem muitos moradores de rua, né? Como que essa pessoa vai conseguir uma colocação no mercado de trabalho se ela não tem documento? Né? Como é que ela vai conseguir um acesso a qualquer direito desse governo se ela não tem documento? Então a gente precisa entender isso, gente. Repertório é uma palavra muito chique para algo muito simples. O que você sabe desse assunto? Onde você já ouviu falar deste assunto? Né? Na sua vivência enquanto pessoa, você está caminhando nesse mundo aí há uns 15 anos pelo menos.
O que você já sabe sobre essa questão? Alguma coisa você já viu, já foi abordado, já sabe desse assunto, né? Já escutou uma notícia. Então é isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou anotar. Então, por exemplo, eu acho humilhante as pessoas não terem documento, eu fico indignada, eu acho que isso precisa ser resolvido, essas pessoas precisam de ter direitos, elas precisam ser cidadãs, né? Então, eu preciso convocar essas questões para eu conseguir tirar o meu posicionamento. Então, eu já me posicionei. Eu acho um absurdo a gente ter gente sem documento nesse país até hoje, né? Agora, qual que é o meu repertório? De onde que eu tenho informações sobre este assunto, né? Vamos pensar aqui, a Vitória falou, às vezes é difícil mesmo, porque a gente não tem aí, né, muitas informações. Então, Vitória, mas entra lá no nosso grupo do Telegram, se você não estiver lá. Às vezes a gente consegue trazer repertório de novela, tá? Tem uma redação nota 1000, gente, que a menina tirou 1000 citando a Peppa Pig. Ela falava sobre manipulação infantil e ela trouxe desenho da Peppa. Então, às vezes, não é nem a Netflix, tá? Às vezes, se a gente souber o nosso repertório do dia a dia, dá pra gente trazer. E lá, Vitória, tem muito texto, textos que eu escrevi que também serve de repertório. Então, eu te convido a entrar lá para você ter acesso a essas informações que eu tenho certeza que vão ajudar muito você aí nessa questão de repertório, tá? Então, gente, olha só. Continuando aí. Anotei tudo que eu sei sobre o tema. Vamos supor, a Vitória falou assim, às vezes a gente fica, né, sem saber o que mais que a gente pode trazer. Você pode trazer, por exemplo, você pode pesquisar, né? Você tem que começar a treinar a redação. Se você está fazendo em casa, joga no Google. Citações sobre pessoas sem documento, filmes sobre pessoas sem documento, e vai montando o quê? Um repertório, para no dia que você tiver que fazer a sua redação, você já tem um repertório na sua cabeça. Isso aí é uma forma de você estudar também, né? Então vamos lá. Repertórios que o INEP aceita. E esses repertórios estão num post que eu vou colocar logo depois dessa live, tá? Então, Vitória falou de alguns bons, ó. Série do Netflix, filme, é bacana também. Citação de filósofo ou sociólogo, também é legal, né? Mas também ele aceita dados colhidos na sua observação da realidade, tá? Então é uma coisa que a gente pode colocar, né? Colocar aí, né, as questões que a gente tem acesso, muitas pessoas têm acesso. Então, por exemplo, novela, música, tá? Então tudo isso pode entrar. Samba enredo de escola, né? Às vezes você é do Rio de Janeiro aí e tem, tô falando Rio de Janeiro porque lá tem mais escola de samba, né? E você tem acesso aí conhece vários samba enredo, pode trazer também. Tudo isso, gente, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, Priscila, mas isso é coisa não muito culta. Gente, os dois podem ser música, não tem problema não. Gente, a gente tem que entender uma coisa, a novela, ela entra na casa de milhões de brasileiros, não é assim? Então, ela tem um poder muito grande, não é verdade? Então, é muito bacana a gente citar novela assim. E a gente não precisa nem ser muito específico, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente estivesse falando de racismo. Eu posso falar que a gente consegue perceber que a nossa sociedade é uma sociedade ainda que precisa discutir racismo, porque a gente tem um baixíssimo protagonismo negro em novelas. O negro nas novelas brasileiras, raro salvo as exceções, é apresentado como o quê? Como motorista, como empregada doméstica, como uma pessoa que frequenta um espaço que não é um espaço privilegiado, né? Então, é muito interessante. Minha maior dúvida é como introduzir o repertório que estou usando, né, pasta de dente no lugar de cima. Então, olha só, deixa eu te dar uma dica. Como que a gente pode introduzir o repertório? Vou dar uma dica, mas depois eu vou fazer uma live só sobre isso. Você apresenta o tema, olha só, vamos supor que eu estou montando um parágrafo sobre o racismo. Então eu falo assim, ó, dados do IBGE mostram que 51% da população brasileira é branca ou parda. Né? No entanto, vou trazer o repertório. No entanto, esses dados não parecem ser comprovados quando, ao ligar a televisão, o brasileiro percebe a pouca presença de personagens negros nas novelas. Quando aparecem, o protagonismo não é deles, e sim de pessoas brancas. Aos negros resta o papel de motoristas, de empregadas domésticas. Como um país que diz, né, ou que mostra, né, uma população de 51% de pessoas negras, né, não consegue mostrar um protagonismo, né? Logo, pensa-se, estou construindo aqui mais ou menos na cabeça, né? Observa-se que aos negros é relegado o espaço não privilegiado da sociedade.
ou que a televisão mostra que o negro deve ocupar um espaço não privilegiado da sociedade. Veja, eu trago meu posicionamento, é tipo sanduíche, ó. Meu posicionamento, citação, conclusão da citação com o meu pensamento. É assim que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer nesse efeito sanduíche, porque aí eu vou amarrando, tá? Ler nota 1000 ajuda demais, mas ler as que eu fiz também vão te ajudar bastante, tá? Por isso que eu tô convidando vocês a entrar lá no Telegram. Quanto mais vocês lerem, mais fácil fica. Gente, e é ler, né? Deixa eu até responder aqui. É ler com o olhar de analista. Por exemplo, como é que esse cara começou esse parágrafo? Ó, gostei desse jeito que começou, vou fazer uma redação começando desse jeito. Nossa, como é que esse cara começou essa conclusão? Não, começou com essa palavra, vou pegar essa palavra pra mim. É ler pegando pra você, tá? Não é só ler não, é ler trazendo pra sua vida e testando. E na hora, gente, que você achar o jeito certo, o jeito que você escreve assim, tranquilo, você vai escrever daquele jeito até o Enem. Tá? Você vai ficar 6 meses fazendo daquele jeito, pra você ficar muito bom. Você não vai ficar bom, você vai ficar ótimo, você vai ficar perfeito, tá? O erro de muito aluno é isso também. Aí acerta numa estrutura, eu vou mudar a estrutura. Aí muda a estrutura. Não, vou fazer outra estrutura. Não, você acertou numa estrutura, viu que seu texto ficou bom, gostou daquilo, algum professor corrigiu, falou que tá bom, não muda. Vai naquele até o Enem. É isso que você tem que fazer. Você tem que fazer um texto, gente. Um texto bom. Só isso. Então, treina um único modelo. Introdução, problematização e tese. E todos os aspectos da introdução, né? Exato. E analisando elas, isso, vai analisando, exatamente. E quando alguém for corrigir para você, eu sempre faço isso com os meus alunos, quando eu corrijo, eu falo assim, olha, essa introdução tá boa. Esse é o segredo do sucesso, usa ela sempre, eu já vou marcando, sabe? Esse desenvolvimento, você não soube fazer esse desenvolvimento bem, eu coloco. Aí eu coloco opção, melhorar lendo mais texto nota 1000 ou voltar naquele que você estava fazendo melhor. A gente vai fazendo isso. E eu sempre peço para os alunos guardarem, para eles terem acesso a isso, tá? E vai analisando, isso é uma construção sua. Não está em cima da hora, nós estamos em março. Se a gente tivesse em setembro, eu falaria para vocês que estava em cima da hora, mas vocês ainda têm tempo para fazer isso. Então, gente, fiz as perguntas, busquei aí no mundo o que eu sei sobre essa questão. E aí deixa eu dar uma dica para vocês aí. Vitória que perguntou, né? Se você, Vitória, não tiver 2 repertórios, não tem problema, sabe por quê? Você pode fazer desenvolvimento por causa e consequência, você pode fazer desenvolvimento por oposição, né? Nós vamos fazer outras aulas de desenvolvimento, gente, mas para quem está perguntando, tem lá no IGTV uma aula só de desenvolvimento, tá? Mas eu não vou trazer outras. E lá no meu Instagram também tem vários tipos de desenvolvimento. Então vamos supor que eu não sei 2 argumentos para o racismo, é um tema que eu vou fazer. Eu posso trazer num parágrafo o que causa o racismo na sociedade brasileira e no outro trazer a consequência do racismo. Veja, qual que é a causa do racismo? Aí eu vou lembrar das minhas aulas de história que eu tive, né? A escravidão é uma causa do racismo no nosso país, né? Na época da escravidão acreditava-se numa possível, né? Num discurso de superioridade. Então a gente tem, algumas pessoas têm isso arraigado até hoje. Como consequência, né, de uma libertação de escravos que foi feita de maneira errada, uma vez que eles não tiveram aí nada, né, acesso a nada, a gente tem uma população muito, né, a gente teve um abismo social entre brancos e negros, né, e isso aí precisa ser corrigido em algum momento, e a gente já tem políticas para corrigir, que são cotas em universidade, que são cotas em concurso público e etc. Né? Então, veja, eu posso trazer informações históricas, todos vocês estudaram história, né? Então, o que vocês sabem de história sobre este assunto, né? Dá para trazer, né? Ou então, igual eu falei, observação da realidade, causa e consequência. Quando a gente falava do tema do aluno surdo, né? Desafios para a formação educacional de surdos, eu lembro que eu falei assim, eu falei com um aluno assim na sala, eu falei assim, ó, não existe tema difícil, existe falta de preparo. Aí ele falou comigo assim, eu discordo. Aí eu falei, por que você discorda? Ele falou assim, porque no tema do surdo eu não saberia fazer. Eu falei, você não saberia fazer porque você não sabe que você pode usar o seu repertório de observação de mundo. Então, falei com ele, falei, quanto tempo tem que você estuda nesse colégio? Ele falou comigo assim, 12 anos, desde que eu me entendo por gente. Eu falei, beleza. Quantos colegas surdos você já teve na sua vida? Ele falou comigo assim, nenhum. Eu falei assim, isso quer dizer que não existe aluno surdo nessa cidade? Ele falou, de forma alguma. Eu falei, então onde estão esses alunos que não estão no espaço privilegiado que você frequenta? Eles estão na escola
pública, porque é lá que tem intérprete. Então veja, então eles não estão tendo o direito de estudar onde eles queiram, que é um direito constitucional. Eles têm de estudar na escola que tem intérprete. Então olha o repertório aí. O surdo, ele está em desvantagem se a gente comparar ele com você. Eu falei com ele, porque você estuda onde você quer. Né? O surdo, mesmo tendo dinheiro para pagar um colégio particular, ele não pode estudar aqui porque aqui não tem intérprete. A escola não dá lugar para ele. Né? Então veja, essa observação que a gente tem de mundo também é repertório, gente. Então vocês sabem muito. O problema é que vocês estão, né, foram tolhidos a pensar que repertório é só algo muito intelectual. E não é assim. Né? Por isso que eu convido vocês a começar a ler textos Nota 1000, a entrar lá no Telegram, lá eu coloco os meus textos, coloco o repertório para vocês entenderem. Então, depois de definir qual que é o seu posicionamento, a próxima estratégia é essa. Onde você já ouviu falar deste assunto? E você já ouviu falar disso em algum lugar na sua vida, eu tenho certeza. Talvez não tão específico quanto causa e consequência de pessoas sem documento. Mas a sua mãe já deve ter falado com você. A minha falava assim, vai sair de casa, leva identidade. Não sai sem documento. Você vai precisar, não é assim? Então veja, a gente sabe que o documento é importante. Né? Quais situações é legitimada, tá? Percepção de mundo é legitimada. Não pode levar rascunho. Ô, João, rascunho isso aqui, ó. Só mental. Por isso que a gente tem que treinar muito, tá? Por isso que a gente tem que ler muito e treinar muito. E a gente vai estar aqui toda segunda-feira para treinar, tá bem? Então, gente, olha só. A percepção de mundo é legitimada, não tem problema. Lá no Telegram tem algumas que eu fiz com percepção de mundo, que eu faço realmente para poder ajudar vocês, tá? E aí, gente, olha só. Vamos voltar aqui. Então, se eu tenho essa questão, né? Eu vou pensar onde que eu já ouvi sobre esse assunto. Eu já ouvi tanto essa questão da importância do documento. Onde que eu já fui que foi importante apresentar documento? Olha, em milhares de lugares. Vou fazer matrícula na escola. Vou tomar uma vacina, né, no posto de saúde. Preciso de documento. Não é assim? Vou sair, né? Preciso de levar documento. A Vitória falou com a mãe dela desse jeito. A minha falava, a polícia vai te parar e você não tem que comprovar que você é sei. Minha mãe falava sempre assim. Então, a gente pode trazer essas informações, tá? Que vão ajudar também a sua percepção de mundo, ela é legitimada. Só não pode colocar, eu acho, eu sei, eu acredito, mas ela é legitimada sim. Então, pensando nisso, gente, e uma coisa, deixa eu adiantar uma coisa para vocês que a gente vai falar ainda sobre isso, tá? Não posso levar, alguém perguntou assim, eu posso levar um rascunho? Foi o João. Eu não posso, João, mas eu já vou te adiantar uma coisa. Até hoje, a gente teve 21 temas de Enem, 21 redações de Enem para estudantes como vocês. Esses 21 temas, eles estão classificados dentro de 4 áreas. Área de meio ambiente, área de sociedade, área de cultura e a área de questão histórica. Se eles estão... E essa classificação fui eu quem fiz, depois eu vou explicar ela para vocês melhor. Então, se eles estão dentro dessas 4 áreas, o que eu preciso ter é bons repertórios para cada uma dessas 4. Depois que eu entendo isso, boa noite, Stephanie. Depois que eu entendo que eu tenho 4 áreas e eu monto um bom texto para cada uma dessas 4, eu resolvi minha vida. Porque aí eu vejo o tema e eu falo, bom, esse texto é de qual área mesmo que eu tenho? Ah, ele é área social. Ah, lá na área social eu citei isso e isso. E aí eu já trago esse repertório. Veja, então o que a gente precisa entender é isso, gente. É igual eu falei semana passada. É estratégia de estudo. Não é fazer 500 redações até o Enem. É fazer um bom texto de cada uma dessas 4 áreas e depois ficar aí voltando nesses textos para achar o tema, né? Posso repetir sim. A área que eu chamo de biológica ou da natureza, tá? Porque eu dividi em áreas pensando nas provas. Área histórica, área social e área cultural. São essas 4 áreas de abrangência do Enem. Tá? E a área que mais caiu até hoje, que tem mais de 50% dos temas, é a área social. Então eu já dou uma dica para vocês, para quem falou que está sem repertório. Ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Onde que eu vou achar, Pri? Só jogar na internet. É o documento mais traduzido do mundo e mais difundido neste mundo. Tá? E lá tem repertório muito bom. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Depois que eu anotei, então eu vou pensar em tudo que eu sei sobre este assunto, tá? E a gente vai falar sobre todas essas áreas ao longo desse ano, tá? A gente vai marcar lives para falar de todas elas. A partir do momento que eu já me posicionei sobre este assunto, gente, que eu já sei, assim, repertório, depois... aqui eu não concordo com uma coisa, é que a identidade é o que nos identifica. Se você não possui, é como se você não existisse.
né? É triste isso, né? Como se a pessoa não existisse. Um papel vale mais que a gente. É muito triste mesmo. Concordo com você, Vitor. Muito triste. Então, gente, o que a gente precisa fazer é buscar essas informações, esse conhecimento de mundo que eu tenho certeza que vocês têm. Mas veja, eu só consigo ter acesso a essa informação na minha cabeça. A Vitória ficou brava aqui agora e ela trouxe um documento ótimo. Olha só, porque ela ficou indignada. Então, o verbo que eu deixo para vocês é indignai-vos. Nem falava Mafalda. Olha só. Por quê? Porque ela ficou indignada e ela trouxe argumentos excelentes. É justo um papel valer mais do que uma pessoa? Mas é o que acontece na burocracia desse país, né? Você acha que as questões de humanas ou linguagem pode abordar alguma coisa em redação? Pode. Às vezes tem algumas diquinhas que você pode estar trazendo, tá? Mas cuidado, porque o corretor, ele recebe essas informações, tá? Por exemplo, ele vai saber, eu lembro do tema da persistência da violência contra a mulher, que eu corrigi, que aí, quando a gente recebeu as instruções, estava escrito assim, ó, muitos alunos poderão abordar Simone de Beauvoir, porque ela apareceu na prova de filosofia, com aquele conceito de que não se nasce mulher, se torna, né? Que a mulher é um ser de construção social. No sentido, né, claro, não no sentido biológico, mas no sentido aí de fragilidade, de necessidade de proteção e etc. Né? Então você pode ter uma ajudinha nela. Então por isso é até importante a estratégia também de como fazer essa prova, tá? Que a gente vai falar também. Então é isso. Indignai-vos. A partir do momento que você está indignado, você vai achar argumento. Vitória achou um argumento excelente aqui. Né? Será que é justo, gente, a gente valer menos que um papel? Um papel me define? Como assim? Um papel te define? Né? Então, é complicada essa questão da documentação no nosso país. Né? Então, a partir do momento que eu consigo achar esse caminho, que eu consigo canalizar esse sentimento, que eu comecei lá falando sobre isso, a gente não pensa em português, a gente não pensa em inglês, a gente não pensa em língua nenhuma, a gente sente, somos seres biológicos, não é assim? Somos seres químicos. Então, a partir do momento que eu consigo canalizar algum sentimento com relação a esse tema, que eu me conecto com esse tema, gente, vai sair algo bom. Vai sair. Porque ou eu vou expressar aí a minha indignação e eu vou trazer argumentos para isso, ou eu vou expressar a minha concordância com isso, a minha discordância, enfim, algo vai sair. Mas se eu olho para o tema e eu não faço essa conexão, se eu já penso loucamente no que eu vou escrever, eu não vou conseguir. Então é por isso que é muito importante, tá? É muito importante essa conexão com o tema que vocês vão treinar. Da primeira vez não vai ser fácil, não. Outro dia eu estava com uma aluna, ela falou assim, Priscila, comecei a fazer meditação. Comecei a fazer meditação e foi horrível, porque eu sou ansiosa e eu não conseguia concentrar. Eu falei, o que você fez, Letícia? Ela falou, continuei. Na sexta aula eu consegui acalmar e consegui dar certo. Então é isso. Talvez você vá olhar para o tema vai olhar para você, não vai rolar nada. Mas continua. Uma hora isso vai ser automática, né? Obrigada, Nicole. Um beijo, querida. Vai ficar salva. Tá? Então é isso que a gente precisa fazer. É o primeiro exercício que eu deixo para vocês. Eu já deixei 2 exercícios aqui no Instagram. Para quem não estava aqui, eu vou repetir. Primeiro exercício é você marcar quanto tempo você demora para fazer uma redação. Isso vai ser importante para a sua rotina de estudos. Tá? Você deve levar entre 1 hora, 1h10, é o tempo razoável. Tá? Mas isso depende muito do seu desempenho em linguagens, mas marcar esse tempo para ver se você está bem ou se você precisa diminuir, primeira coisa. Segunda coisa que eu deixei de tarefa para vocês aqui, desse Instagram, foi fazer um simulado do Enem, para ver quanto tempo você demora para fazer tudo, né? É bacana vocês fazerem. Entra lá no site, tem um monte lá, tá? E hoje eu deixo uma terceira tarefa, que é vocês entrarem lá no Telegram, ter acesso aos textos que estão lá, as aulas que estão lá, as explicações todas que estão por lá, tá? E também a começar a fazer isso, olhar para os temas e tentar perceber o que é que te incomoda, o que é que faz com que você fique aí, né, com raiva ou que concorde. Então, João, todo mundo que está aqui está terminando o ensino médio, você está no lugar certo, querido. Todo mundo aqui tem só ensino médio ou está terminando o ensino médio, porque o Enem é uma prova que a gente faz ao final do ensino médio. Então, são todos jovens aqui, só tem jovens. Então, gente, me despeço de vocês, deixo para vocês essa live salva, tá? E entra lá no Telegram, a Vitória já está lá. Vou mandar o convite para vocês. Tá, o story, entra lá no Telegram, quero ver vocês todos lá, porque lá tem conteúdos mais específicos para poder ajudar vocês, tá bom? Beijo para vocês, cuidem-se bem, hein? E a gente se vê na próxima segunda, 9h09. Anota na agenda.